pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos. Louvado seja Deus por isso. A nossa leitura de hoje está em 1 Crônicas, capítulos 10, 11, 12 e 13. Vamos iniciar então? 1 Crônicas, capítulo 10. A queda de Israel e a morte de Saul. E aconteceu que durante uma batalha com os filisteus, os israelitas foram derrotados. Tiveram que fugir para salvar suas vidas, e muitos foram mortos no monte Gilboa. Então os filisteus perseguiram o rei Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi se tornando a cada momento mais sangrento em torno de Saul, até que os flecheiros inimigos o alcançaram, e ele foi ferido gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: pega tua espada e mata-me, para que não venham estes incircuncisos e zombem de mim. Contudo, o seu escudeiro não quis matá-lo, pois estava apavorado. Saul então apanhou a própria espada e atirou-se sobre ela. Assim que o escudeiro certificou-se que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos. Toda a sua família morreu junta. Quando o povo israelita que habitava no vale percebeu que o exército de Israel havia batido em retirada e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram desesperados, abandonando suas cidades. Logo depois, os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, a batalha final, quando os filisteus foram saquear a cidade e os mortos encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça do rei Saul, tomaram suas armas reais e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram as armas reais de Saul em um dos templos dedicados aos seus deuses e penduraram a cabeça de Saul no templo de Dagom. Quando os moradores de Jabes de Gileade ficaram sabendo de tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul, todos os guerreiros se levantaram indignados, recolheram o cadáver do rei Saul e os corpos de seus filhos. Trouxeram-nos a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo da tamargueira, o grande carvalho de Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com Iavé, o Senhor, porquanto não havia obedecido a palavra de Iavé, e além disso, procurou uma médium tentando consultar os mortos. Tudo isso em vez de buscar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas, capítulo 11. Davi é ungido rei de Israel. Então todo Israel se reuniu em torno de Davi em Hebrom, exclamando: Vê, somos de teus ossos e de tua carne. Mesmo antes, quando Saul ainda reinava, eras tu quem liderava Israel nas batalhas. E Yahvé, o teu Deus, te declarou: tu pastorearás o meu povo, Israel. Sim, serás príncipe e governarás sobre todos os israelitas. Então todos os anciãos e demais autoridades de Israel dirigiram-se ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde se celebrou um pacto com elas perante o Senhor, e ali ungiram Davi rei de Israel, conforme Yahvé havia predito por meio de Samuel. Então Davi marchou para Jerusalém, conhecida também como Jebus,
Os jebuseus, habitantes da cidade, advertiram a Davi, dizendo: Tu não entrarás aqui. Contudo, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que se tornou a cidade de Davi. Naquele dia, Davi anunciou: Quem ferir primeiro os jebuseus será o primeiro comandante. E Joabe, filho de Zeruia, conseguiu o privilégio de tornar-se comandante porque foi o primeiro a atingir aqueles inimigos. Então o rei Davi passou a morar nesta cidade fortificada e por esse motivo ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o aterro chamado Milo até os muros ao redor, e Joabe reformou todo o restante da cidade. Davi tornava-se cada dia mais forte e respeitado, porquanto Yahvé, o Senhor dos Exércitos, estava com ele. Eis os chefes dos valentes soldados de Davi, que em cooperação com todo o povo de Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme Yahvé, o Senhor, havia prometido em sua palavra. Esta, portanto, é a lista desses homens ilustres: Jazobeão, um Aqumonita, chefe dos oficiais, chamado de o capitão dos 30, o qual matou em uma mesma batalha 300 homens, manejando extraordinariamente sua lança. Em seguida, Eleazar, filho de Dodô, de Auí, um dos 3 principais guerreiros do rei. Ele esteve com Davi na plantação de cevada de Paz-Damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição militar no meio da plantação. Eles a defenderam e mataram muitos filisteus, e o Senhor os livrou com uma grande vitória. 3 dos 30 capitães desceram ao penhasco para se encontrar com Davi, na caverna de Adulão. Enquanto isso, o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. Estando o rei Davi nesse esconderijo fortificado e o destacamento filisteu na cidade de Belém, Davi teve um desejo e exclamou: Quem me dera beber água do poço de Belém, que está perto da porta da cidade. Então aqueles 3 homens invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, que estava perto da entrada da cidade, e a trouxeram a Davi. Porém Davi não se sentiu digno de bebê-la sozinho, e a derramou como oferta diante do Senhor, e declarou: Ó meu Deus, eu jamais faria tal coisa. Poderia eu beber o sangue destes homens valorosos? Eles arriscaram a vida para trazer esta água para mim, de maneira que não a quis beber. Assim procederam aqueles 3 guerreiros. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Manejando com perícia sua lança, enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Ele foi honrado 2 vezes mais do que todos os guerreiros do batalhão dos 30, e foi promovido a chefe deles, mas nunca se igualou aos 3 primeiros e ilustres guerreiros do rei. E havia também o guerreiro Benaia, filho de Joiada, natural de Cabziel, guerreiro de grandes feitos. Ele matou os 2 filhos de Ariel, de Moabe, depois desceu e matou um leão numa caverna, na estação das neves. Matou também um soldado egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura, ainda que o egípcio manejasse grande lança de guerra que mais parecia uma lançadeira de tecelão. Benaia o enfrentou munido apenas de um cajado. Conseguiu arrancar a lança das mãos do egípcio e com ela o matou. Por haver realizado tais feitos notáveis,
Benaia, filho de Joiada, tornou-se igualmente famoso como os 3 ilustres guerreiros do rei. Dos 30, ele era o mais famoso, todavia também não se igualou em valor aos 3 primeiros, e Davi o promoveu ao comando da sua guarda pessoal. Os outros valorosos guerreiros dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote de Aror, Elés de Pelom, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Uzate, Ilai de Aoi, Maarai de Netofate, Elédio, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai do Gibeiro de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbom, os filhos de Azem de Gizom, Jonatas, filho de Sage de Arar, Aião, filho de Sacar de Arar, Elifal, filho de Ur, Efer de Mequerate, Aías de Pelom, Esro de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Milbar, filho de Agri, o amonita Zeleque, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Elai, Adna, filho de Sisa de Ruben, notável líder dos Rubenitas e do batalhão dos 30, Anã, filho de Maacá, Josafá de Mitene, Uzia de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Otão, de Aroer, Gediael, filho de Zinri, seu irmão, Joá de Tis, Eliel de Maave, Jeribal e Josavias, filhos de Eunaã, Itma, um moabita, e Eliel, Obed e Jaaziel de Mesoba. 1 Crônicas, capítulo 12. Esta é a lista dos primeiros seguidores de Davi, que se juntaram a ele em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Eram hábeis no uso do arco e flecha, bem como na arte de atirar pedras com a funda, tanto com a mão direita como com a esquerda. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezer, o líder deles, e Joás, filho de Samaá, de Gibeá, Jeziel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú de Anatote, e Ismaías de Gibeon, um valoroso militar do batalhão dos 30 e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade e Gederate, Elusai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias, de Arufe, os coreitas Eucana e Cias, Azareel, Joezer e Jazobeão, e Joela e Zebadias, de Jeroão de Gedor. Da tribo de Gade, alguns ofereceram seu apoio a Davi e aliaram-se a ele em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos e treinados nas artes militares, que sabiam manejar com destreza o escudo e a lança. Os rostos deles eram fortes e decididos como o de um leão, e eles eram tão ágeis como as mais rápidas corças, galopando sobre os montes. Ézer era o líder e mais destacado entre todos, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo,
Machanai, o 11º. Estes nobres guerreiros eram todos da tribo de Gade e chefes de exército. O menor deles valia por 100 homens e o maior por 1000 soldados. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e conseguiram colocar em fuga todos os moradores dos vales da região, a leste e a oeste. Também vieram alguns do povo de Benjamim e de Judá e se juntaram a Davi na fortaleza. Davi saiu para encontrá-los e lhes declarou: se viestes a mim pacificamente para cooperar comigo, estou disposto a receber-vos. Mas se viestes para me entregar aos meus inimigos, sem que eu seja culpado de violência, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amasai, capitão e chefe do batalhão dos 30, e o motivou a declarar: ó rei Davi, nós somos teus e estamos contigo, ó filho de Jessé. Shalom, paz seja contigo e com todos os teus aliados, pois o teu Deus é o teu auxílio e cooperador. Alguns soldados de Manassés também passaram a seguir Davi, quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Todavia, eles não os ajudaram, pois os chefes dos filisteus, depois de buscarem conselho, mandaram-nos embora, alegando: pagaremos com nossas próprias vidas se porventura ele desertar e vier a passar para o lado de Saul, seu senhor. Então Davi retornou a Ziclag. Estes chefes militares de Manassés começaram a segui-lo: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de batalhões de 1000 homens em Manassés. Eles colaboraram com Davi na luta contra a tropa de saqueadores, pois todos eles eram bravos guerreiros e nobres capitães no exército. Todos os dias chegavam soldados para ajudar Davi, até que se formou um grande e ilustre exército, como o exército de Deus. Este é o número dos militares armados para a guerra que vieram cooperar com Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor havia predito. Da tribo de Judá, 6.800 soldados armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros treinados e prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600 soldados, inclusive Joiada, chefe da família de Arão, com 3.700 homens. E Zadoque, um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais e chefes do seu grupo de famílias. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000 homens, a maioria dos quais era até então fiel à família real de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 valorosos soldados, conhecidos por seus grandes feitos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome, a fim de proclamarem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados corajosos, experientes e hábeis com todo tipo de armas, prontos para guerrear, decididos a cooperar com Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 capitães, com 37.000 militares armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 homens preparados para o combate. Da tribo de Azer, 40.000 soldados experientes, treinados e prontos para qualquer combate. E do leste do Jordão,
das tribos de Ruben e de Gade e da metade da tribo de Manassés, 120.000 soldados muito bem armados. Todos esses guerreiros que tinham pleno conhecimento das artes militares em tempos de guerra, vieram a Hebrom decididos a proclamar Davi rei sobre todo Israel. E todo o restante do povo de Israel era unânime em constituir Davi rei. Eles permaneceram ali com Davi durante 3 dias, comendo e bebendo, pois seus parentes lhes tinham preparado todas as provisões. De igual modo, todos que moravam na vizinhança, e mesmo desde Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos, camelos, mulas e bois os mantimentos necessários: pão, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de uvas passas, vinho e azeite, bois e ovelhas. Era suprimento com fartura, porque Israel estava muito feliz e em festa. 1 Crônicas, capítulo 13. Logo depois de realizar uma consulta a todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100 homens, Davi reuniu toda a Assembleia de Israel e declarou: se estás de acordo, e se esta é a vontade de Yahvé, o Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos demais irmãos que se encontram em todos os territórios de Israel, e aos sacerdotes e levitas nas suas respectivas cidades e nos seus campos, para que venham e se reúnam conosco, e voltemos a trazer para nós a arca da aliança de nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. Toda a comunidade concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu bom aos olhos de todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. O rei Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, a fim de trazer de lá a arca da aliança de Deus, que tem o seu trono estabelecido entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome Yahvé é invocado. Da casa de Abinadab transportaram a arca de Deus sobre um carroção novo e especial, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam exultando, cantando e dançando com todo vigor e alegria diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Assim que chegaram à eira de Quisdom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porquanto os bois haviam tropeçado. Naquele mesmo instante, a ira de Yahvé acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca sagrada. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus e do povo. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado seu companheiro Uzá. E até nossos dias, aquele local é conhecido como a punição de Uzá. Naquele dia, Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-edom, em sua própria casa, e Yahvé abençoou a família de Obed-edom e fez prosperar toda a sua propriedade. A nossa leitura de amanhã será no livro de 1 Crônicas, capítulos 14, 15 e 16. Eu aguardo você para essa leitura amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço.